A gente fala um pouquinho aqui agora sobre os conteúdos mais cobrados para o exame CTFL. Eu vou falar um pouco aqui, se caso alguém vier no futuro aí fazer algum treinamento com a gente, vai ver que nós praticamos o que nós vamos falar aqui agora. Veja, você precisa de alguma estratégia para se preparar para o exame, né? Como é que eu estudo? Estudar é uma coisa que gasta tempo, o seu tempo é escasso, você também quer gastar o seu tempo com outras coisas. Eu quero sair com meus colegas, eu quero ficar com a minha família, eu quero tomar cerveja, eu quero cuidar dos meus filhos, enfim, tem um bocado de outras coisas para fazer. Então, eu preciso priorizar o tempo que eu vou gastar estudando. Então, por isso que a gente vê no treinamento presencial é uma coisa que a gente acredita que não acaba, né? Fala, mas tem um online, tem um on demand, tem um ao vivo, mas o fato de você estar lá na turma presencial, nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, é uma forma de você também priorizar o seu tempo. Então, assim, qual a estratégia que a gente desenvolve os nossos treinamentos? A estratégia que a gente desenvolve, o nosso treinamento ele é priorizado em função do que mais cai no exame do BSTQB. Então, veja, se eu tenho 30% das questões que são do capítulo 4, eu preciso priorizar esse capítulo, certo? 30% das questões são de capítulo 4. Você fala, putz, eu não sei nada de capítulo 4. Então, amigo, as suas chances de ser aprovado vai diminuir. Então, na hora de estudar, leve o percentual de representatividade das questões, leve em consideração durante os seus estudos, na sua estratégia de estudo. O que você vai estudar mais? Eu vou estudar mais capítulo 4. O que eu vou estudar menos? Eu vou estudar menos capítulo 7. Então, veja, eu quero só agora fazer uma distinção. Separe as duas coisas que eu estou falando, porque eu não quero cair aqui em contradição, porque, veja só, do ponto de vista de capacitação, eu quero estudar os 6 capítulos. Para mim, os 6 capítulos são importantes, ok? Capítulo 1, eu aprendo sobre a introdução do software, o processo de software, os valores, os princípios de software, a psicologia do teste. Capítulo 2, ciclo de vida, de desenvolvimento e como que o software se encaixa nesse ciclo de vida. Então é importante para mim. Capítulo 3, revisão de software. Revisão é uma das práticas de melhor custo-benefício, de melhor retorno de investimento. É muito mais barato eu descobrir um erro na fase de revisão do que depois lá no teste funcional, ok? Capítulo 4, importantíssimo, eu vou aprender as técnicas de teste. Então, partição de equivalência, análise de valor limite, tabela de decisão, diagrama de máquina de estado, teste por caso de uso, teste exploratório, isso tudo está lá no capítulo 4. E isso é importante porque você vai levar consigo para o resto da vida, da sua vida profissional, você vai usar essas técnicas, ok? Ou você acha que sistema desenvolvido em ágil não usa valor limite, não usa partição de equivalência, tá certo? Capítulo 5 é um capítulo dedicado à gestão e o capítulo 6 um capítulo dedicado à ferramenta. Então, veja, no nosso treinamento presencial, o que a gente faz? As aulas, elas são moduladas respeitando essa representatividade. Veja, eu também não posso ir lá de peito aberto no exame e falar, eu vou lá, se eu for aprovado, tudo bem, se eu não for, eu faço o exame de novo. Primeiro que o exame é caro, o exame custa R$ 440. Então, eu acho que não dá para ir de peito aberto, tá? Então, assim, lembra de priorizar os seus estudos, né? Por capítulo, por percentual de representatividade. Lembra que se você vai fazer o exame, né? Se você já se inscreveu ou vai fazer os próximos exames, lembra que você tem 60 minutos para fazer a prova. Isso dá, em média, aí 1 minuto e meio por questão, um pouco menos, porque você vai ter que passar as questões no gabarito. Procura fazer uma leitura da prova, logo que você pegar a prova na mão, já faz uma leitura que a gente chama de leitura diagonal da prova,
para você mais ou menos já saber quais as questões mais fáceis, as questões mais difíceis, né? Geralmente a gente recomenda deixar as questões mais difíceis para o final. Isso aumenta a tua confiança, você ganha tempo respondendo aquelas questões mais fáceis no começo, ok?